bom estar na casa do Senhor, né, irmão? Hoje eu não podia nem estar aqui. Hoje eu dei uma folguinha, estou aqui. Vou falar demais que depois o Felipe fica à vontade. E eu fiquei alegre de estar aqui esta noite. E a gente está aprendendo cada dia mais desse livro. E nós vamos continuar aprendendo. E hoje quem vai dar a introdução para a gente é o Felipe, filho da casa do Senhor. Sempre está botando uma pessoa para a gente estar analisando, né, irmãos? Aqueles que estão dando frequência aqui, estudo bíblico, para poder estar nos ajudando para a honra e para a glória do Senhor. Então eu quero chamar aqui o servo do Senhor, Felipe. O pau do Senhor de Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Vocês estão bem? Dá licença, tirar essa mágica. A princípio eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem estava aqui semana passada, ou retrasada, a gente paramos no capítulo 5. Quem lembra qual foi o título do capítulo 5? Ninguém lembra? É de prontidão, meu irmão. Não vale olhar no livro, não. Sinais de deslealdade. O presbítero deu uma aula, né, sobre capítulo 5, e estamos iniciando no capítulo de número 6. Você que está aqui essa noite, que não pôde vir semana passada ou retrasada, se eu não me engano, a gente estamos iniciando, obrigado. A gente estamos iniciando o capítulo de número 6, que diz assim: lábios de homens traiçoeiros. Amém? Eu só quero falar um pouquinho, né? Quem vai dar continuidade do estudo vai ser o pastor Edson. E me prove o Senhor de estar aqui podendo falar um pouco da introdução, né, do tópico de número 2. Tópico de número 2. Capítulo número 6. O tópico é o de número 2. Amém? Vou ler com os irmãos. Eu gostaria que você orasse comigo sobre uma coisa que estão acontecendo no escritório. A maneira como eu estou sendo tratado. Este cavalheiro pensava que estava sendo maltratado pela administração de sua igreja. Ele saiu por aí discutindo isso com os membros comuns da comunidade. Ele solicitava suas orações, mas de fato estava espalhando dissensão e desconfiança. Essa palavra dissensão, eu fui pesquisar no dicionário, fala falta de concordância e respeito. Aquele homem estava espalhando isso. Ele estava discordando do líder dele, desrespeitando o presbítero, o líder dele. Era uma forma sutil de envolver outras pessoas em seu sentimento de insatisfação. Ele estava indiretamente ganhando a solidariedade e o apoio para o que considerava maus tratos. Esse estágio político da deslealdade, eu separei aqui também, eu grifei, o estado político da deslealdade fala quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver outras em suas ideias e filosofia. Ou seja, esse homem, ele estava envolvendo terceiros na ideia dele por conta que ele estava passando dentro, pastor Edson.
dentro do gabinete, dentro dali, ele estava envolvendo outras pessoas que não tinham a ver com aquilo ali. O pastor dessa igreja, ele costuma dizer, né, que isso se torna um câncer na vida da gente. A gente que somos da libertação, aqui faz parte da cura da alma, fala sobre isso. Aquilo que acontecer ali dentro ou aqui mesmo, não pode ser passado para outros. E o que eu vejo isso bateu, né? Da mesma forma, esse homem, aquilo que estava sendo tratado dentro da administração, esse homem passou para terceiros. E isso se torna um transtorno, porque aquelas pessoas não estão por dentro da situação. Amém? Quando esse pastor, em particular, havia acabado de espalhar sua história, a igreja estava cheia de membros confusos, que viam seus pastores sêniores como sendo irracionais. Ou seja, irracional é aquilo que perdeu o controle da situação. Aquelas pessoas que estavam do lado de fora, elas já não estavam vendo mais o pastor no controle. Elas estavam vendo o pastor como um ser irracional. Amém? Serei bem breve, meus irmãos. Esse pastor eventualmente desertou. Ele largou aquelas pessoas, deixando um grupo de pessoas miseráveis, divididas e desconfiadas na igreja. Levou mais de 1 ano para essa congregação se recuperar das mentiras que haviam sido espalhadas. Levou quase 2 anos para voltar a ser um ambiente saudável. Ou seja, olha o que esse homem fez no meio da comunidade. Olha o que esse homem falou para aquelas pessoas. Como eu acabei de ler, ele fala que foi uma palavra sutil. A intenção daquele homem era um desabafo, mas era uma intenção errada. Por quê? Porque não era com aquelas pessoas, pastor Edson, que deveria ser falado. E aí eu grifei aqui, abre comigo, eu já entrego o microfone pro pastor, Tiago, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Fala do poder da língua. Como a nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Tiago 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Ou seja, o poder da palavra, ele difamou, ele falou aquilo que não era para ser falado, ele foi desleal, ele teve um estado político, ele falou aquilo que não era para ser falado e aquelas pessoas já não olhavam mais para o líder de uma maneira correta. Eles olhavam para o líder, olhando para ele, falando, ele perdeu o controle, é um ser irracional. Ele não tem mais a razão daquilo ali. E aí, como eu acabei de ler aqui, a língua tem esse poder. Eu e você devemos tomar esse cuidado do que estamos falando um para os outros. Porque a língua, ela tem o poder de dar vida, mas também ela tem o poder de matar. Amém? Agora eu quero chamar aqui o pastor Edson para completar essa aula. Recebe o nosso irmão, nosso amigo, com as palmas. A vida desse homem de Deus. Amém? Pastor Edson. Paz, irmãos, boa noite a todos. A paz, irmãos, boa noite a todos. Será que é o frio? A irmã Rosita está encolhidinha ali, ó. Irmãos, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede estar ministrando aos corações dos irmãos.
É tão bom ver pessoas diferentes ministrando na casa de Deus. É bom que a gente aprende, né? Foi a pastora Andréia, o Felipe, quem mais? A diaconisa Débora. Eu sou difícil de guardar, eu só guardo a Bíblia. Daqui a pouco vai ser a irmã Rosilda, daqui a pouco vai ser o Alexandre. E assim a gente vai, irmãos, aprendendo um com os outros. A gente é um corpo. É verdade, presbítero? E cada um aprende com cada um. Você aprende com a criança, nós aprendemos com a criança. E é tão bom, eu fico ali atrás ouvindo as pregações, estudo bíblico. É tão bom você aprender. Que pena que nem todos entendem isso. Eu lembro-me quando me converti, com 16 anos, Alexandre, eu não faltava uma EBD. Eu sou proveniente da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia, fiquei por cerca de 15 anos lá. E a gente trabalhava, como até hoje, né, aqueles plantões corridos. A carga horária nossa, né, pela CLT, é 44 semanais, então tem trabalho que você fica até o sábado, mas o domingo, mesmo cansado, eu sempre ia para a escola dominical. E graças a Deus, um pouquinho que eu sei hoje, são dado ao meu empenho, ao que eu li bastante, mas também eu aprendi muito na escola dominical com muitos homens de Deus. Então louvo a Deus por aqueles que me ensinaram no início da minha caminhada. Irmãos, vamos dar prosseguimento, o livro Lealdade e Deslealdade, do pastor Dag Miller. E nós, como disse o Felipe, estamos no capítulo 6. Nesse capítulo em específico, ele vai falar de algumas citações que ele ouviu e algumas citações que ele ouviu alguém falar, ou seja, alguém falou para ele. Então, o que a gente vai estudar aqui, vamos discorrer, são citações de pessoas desleais. Vamos dar prosseguimento na citação terceira. Vamos lá, quem tem o livro? Pode ler pra gente? Lê pra gente esse tópico aqui. O microfone tá indo aí, aguarda aí. Pode parar em liderança, por favor. Ele, o pastor sênior, havia desviado da visão e do rumo original. Ouvi o assistente de uma mega igreja declarar que eu sou o pastor, declarar que seu pastor havia se desviado do ensino central da Bíblia. Ele não lê mais a Bíblia. Ele afirmou que seu pastor não lia mais a Bíblia. Em vez disso, estudava livros seculares sobre a liderança. Olha, irmãos, olha que coisa muito feia. Olha o que esse pastor assistente fala do seu líder, pastor sênior. Ele simplesmente fala para o pastor, o autor do livro, que o seu pastor havia perdido o foco, que é pregar a palavra. Estava agora mais voltado a livro secular. E o que é isso? Alguém podia definir o que ele fez com a única palavra? Alguém ousaria em afirmar com a única palavra o que este homem fez? O que caracteriza a sua posição, a sua postura? Um ato de quê, irmãos? Deslealdade. O que mais? Difamação, fofoca, maldade. Mesmo, irmã Rosilda, que ele tivesse internalizado isso contra esse pastor, o que ele tinha que fazer, pastor Andréia? Ir até o pastor. Eu sempre tenho dito isso aqui: se você tem alguma coisa com qualquer pessoa, e principalmente contra o pastor da igreja, vá até o pastor. Se ele pensava isso do pastor, que o pastor tinha perdido a visão bíblica, estava pregando mais livros agora seculares, ele ia até o pastor. A Bíblia reprova esse tipo de posicionamento. Eu queria que o irmão já abrisse, por favor. Eu amo Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 26.
primeiro que achar pode levantar o bracinho para a gente já ir participando. Participando para Pastor André, para ver se o frio vai embora, o Daniel. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ou seja, se você fala que é tão espiritual, é tão religioso, mas você vive falando de todo mundo, principalmente do seu pastor, a sua religião é vã. Refrear significa reter. Tem pessoas que tem um ditado aí, né, o presbítero, que fala pelos cotovelos. Irmãos, a Bíblia diz que muito fala, muito erra. Por isso que a Bíblia diz: ser tardio no falar e preste no ouvir. Tem pessoa que fala muito e ainda fala coisas que não deve. Deus quer que tenhamos discrição. A pessoa que muito fala revela os segredos, diz a Bíblia. Aí você fala: puxa, ninguém fala nada para mim, ninguém me chama para conversar, ninguém compartilha nada. Claro, você não é seguro, você não transmite segurança para ninguém. Como alguém vai confidenciar alguma coisa para você? Como alguém vai buscar ajuda espiritual até você se você não passa segurança? Como mulher de Deus e como homem de Deus, fala mal de todo mundo, inclusive do pastor. E eu quero me ater a esse tópico, que eu achei ele interessante. Agora vamos ler Efésios 4, 25 ao 29. Um grande alerta também para nós que somos cristãos. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 29. Primeiro que achar pode ler, por favor. Presbítero Luiz Antônio. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Um versículo que eu guardei: não deis lugar ao diabo. Você falando mal do pastor, você está dando lugar ao diabo. É possível um cristão dar lugar ao diabo? Paulo não fala aqui, irmã Rosilda, para ímpio. Paulo está falando aqui para cristãos. Então é possível, irmãos, termos atitudes demoníacas, termos procedimentos demoníacos, proferirmos palavras demoníacas. Quem lembra de Pedro? Quando Jesus fala assim: olha, eu agora vou a Jerusalém porque lá eu tenho que morrer. Pedro, momentos antes, tinha sido usado pelo Espírito Santo. Lembra? Quando Jesus pergunta: quem os homens estão falando a meu respeito? Ah, Senhor, uns falam que tu é Elias, João Batista, o profeta que havia de vir. E vocês? O que vocês falam a meu respeito? O que eu sou para vocês? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vira para Pedro e fala: não foi carne, Pedro, nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Momentos antes e momentos depois, Pedro se deixa ser usado pelo inimigo, falando: não, de maneira alguma tu vais a Jerusalém para lá ser morto. Então ele deixou o diabo falar na boca dele. Então nós, como instrumentos de Deus, é possível sim o diabo falar na nossa boca, desde que a gente não vigie. Paulo escreveu, perdão, eu falei Paulo, foi Efésios que você leu, não foi agora? Isso, Paulo que escreveu as 13 cartas paulinas, e o livro de Éfeso é uma dessas 13 cartas paulinas. Ele diz: não dê lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo senão a igreja, senão nós?
Como que você dá lugar ao diabo? Falando aquilo que não deve. Salvo engano, foi o último versículo que você leu, versículo 29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é uma palavra inadequada, imoral, indecente. Mas o que for boa para a edificação. Então veja, irmãos, que você vai falar, vai produzir edificação. Ou você produz edificação, ou você produz destruição. Então tem palavra que vai destruir. E o que esse assistente fez é uma palavra que destrói. Porque ele foi falar para um outro líder acerca do seu líder. Quem devia, Daniel, ouvir isso não era o autor do livro. Quem devia ouvir isso era esse pastor de quem ele está falando. Então, irmãos, tomemos cuidado. Amém? Dando prosseguimento. Não. Outra citação. Alguém citou para ele, ou ele ouviu alguém proferir essa citação: não virei, não irei, não serei transferido. Talvez seja o tópico que eu mais vou ficar aqui, que eu mais vou bater, irmãos, que eu mais vou discorrer, que eu achei interessante. Ele fala de como alguns liderados se posicionam com respeito aos apontamentos dos seus líderes. Isso você só não vê somente na igreja, no trabalho, no seio familiar e na igreja também. Se você tem um chefe no seu trabalho, é um encarregado, é um gerente, é um supervisor, é um líder, você deve total obediência a ele. E, irmãos, como é difícil ser líder, porque lidar com pessoa é complicadíssimo. Eu não cheguei ainda a essa estatura. Não almejo chegar também. Mas como é difícil. Como tem funcionários desobedientes, rebeldes, insubordinados. Aí depois é demitido, irmã Rosilda, reclama. Por quê? Porque não quer se submeter às ordens hierarquicamente superiores. Se você vai para uma empresa e você tem um encarregado, ele responde. Ali ele foi colocado naquela posição para te designar para determinadas tarefas. Aí você simplesmente fala que não vai. As ordens emanadas daquela autoridade têm que ser acatadas por você, principalmente se você é cristão e diz ser fiel à palavra. Porque, Daniel, quando a Bíblia diz assim, olha, sejais submissos às autoridades todas, porque elas são constituídas por Deus, leia o contexto. Fala de autoridades humanas também. Fala de autoridades humanas. Então, se tem uma autoridade que foi constituída lá no seu trabalho, ela foi constituída de alguma forma por Deus. Daí você fala que não vai obedecer. Você está desobedecendo a Deus. Irmão, eu só vi uma possibilidade para você desobedecer uma autoridade constituída. Se eu estiver errado, por favor, aqui a gente está numa aula participativa. Pastor, o senhor está equivocado. Aí daí você transcorre. Talvez eu esteja mesmo, mas eu acredito que não. Você deve obedecer à risca. À risca, irmãos. Agora, se alguém mandar você fazer aquilo que infringe a palavra, aí você não faça. Não está infringindo a Bíblia, não está indo de encontro à palavra, você deve total submissão e respeito àquela autoridade. Estamos dentro do contexto de trabalho. Se teu patrão manda você fazer algo que a sua Bíblia, a Bíblia que você crê, a palavra de Deus, diz ao contrário, quem você vai seguir? O teu chefe ou a palavra? Ainda que você seja demitido, aí tudo bem. Pastor, tem base bíblica? Tem. Não estamos falando de líder religioso, estamos dentro do contexto secular. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava trabalhando para o rei da Babilônia. E houve uma ordem: todos deverão se prostrar, isso foi outra ocasião também. Todos
deverão ficar no período de 30 dias sem orar, se não orar ao Deus babilônico. E Daniel foi flagrado orando. O que aconteceu com Daniel? Ele foi punido, mas não havia uma ordem estabelecida pelo rei? Daniel desobedeceu a ordem. Por que ele desobedeceu a ordem? Porque ele não desobedecia a ordem, ele cumpria a risca. Mas por quê? Porque isso via de encontro aos seus princípios, daquilo que ele acreditava. Então eu só te obedeço no limite em que você não impor algo que contraria a lei do meu Deus. Quem está entendendo? É melhor obedecer a Deus do que a homens. Ele pagou um altíssimo preço, mas se submeteu a Deus. Tirando, irmãos, esse contexto, essa ressalva que eu fiz, todos nós devemos sim obedecer às autoridades, pois elas foram constituídas por Deus. Você tem que obedecer à lei do seu país? Estamos dentro do contexto, irmãos, de insubordinação. Aqui está falando de um liderado que foi insubordinado. Daqui a pouco vamos entrar na parte espiritual, mas estamos falando da parte secular. Nós temos leis no nosso país, nós temos que obedecer a nossas leis ou não, Daniel? Sim, irmãos. O que Jesus falou? Dai de César e de Deus. O que Jesus está falando para nós? Olha, esteja submisso às leis que regem esse Estado. O que é de César? É imposto? A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. E assim sucessivamente. A quem honra, honra. Então nós, como cristãos, temos sim, irmãos, que se submeter às autoridades, inclusive às seculares. Se temos que obedecer às autoridades constituídas por Deus no campo secular, que dirá no campo espiritual? Irmãos, é um erro gravíssimo você ser um insubordinado a quem Deus constituiu no campo espiritual. Você quebra um princípio bíblico e abraça para a tua vida uma maldição. Brigar com um pastor é como se estivesse brigando com Deus. Se levantar contra um pastor é como se estivesse levantando contra o próprio Deus. E a gente não entende isso, irmãos. Sabe quem falou isso? Não foi eu que estou falando, não. Foi um homem chamado Gamaliel, um mestre da lei. Quando o Sinédrio, o tribunal judaico, se reuniu para tentar frear o progresso do cristianismo no primeiro século da era cristã, um homem se levantou no Sinédrio e falou: olha, calma aí, vamos fazer um negócio. Se essa obra é de Deus, ninguém pode lutar contra Deus. Mas se a obra não é de Deus, ela vai perecer, ela vai acabar. Mas se esses homens forem de Deus, nós não podemos lutar contra ele, porque senão estaremos lutando contra o próprio Deus. Leia lá, está escrito. Aí tem pessoa que se levanta contra pastores. Irmãos, isso é um pecado gravíssimo. Você quebra um princípio de hierarquia. Se o pastor está aqui é porque ele foi constituído por Deus. E todos nós estamos abaixo da sua liderança. Temos que acatar as suas ordens. É ou não é, presbítero? Lembra de Miriam? Às vezes ficamos leprosos, não sabemos o porquê. Miriam ficou leprosa porque ela se levantou, Daniel, contra o seu irmão que estava na liderança do povo hebreu, chamado Moisés. E vamos entrar agora aqui numa passagem, irmão, extraordinária. Por favor, leia Número 16. E quem lê, fica com a Bíblia aberta, por favor. Versículo 3. Vai nos contar uma história de insubordinação. E vamos ver que o resultado foi terrível. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles.
Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Isso, só o 3 para a gente entender devagar essa passagem bíblica. Quem foi que levantou Moisés, irmãos? Foi ou não foi, Daniel? Ele nem queria, mas Deus quis. Ele tentou contra-argumentar o chamado de Deus. Deus que o levantou para que ele tirasse o povo do Egito e o conduzisse a Canaã. Mas antes de chegar na Canaã, eles tinham que peregrinar no deserto por cerca de 40 anos. E no meio do caminho surge essa passagem que acabamos de ler, Número 16, versículo 13. Corá, Datã, Abirão e On. Lê 16, versículo 1, que você vai ver. 4 homens se levantam contra a liderança de Moisés. Ele leu em uma versão, mas tem versão que diz que quem te constituiu sobre nós, quem te colocou por cabeça sobre nós, ele se levanta contra a liderança de Moisés. Lá no versículo 13 a gente vai ver mais claramente. Irmãos, olha o que aconteceu. Não vamos nem mais ler. Eu vou narrar para os irmãos a triste história. Se levanta contra Moisés. Moisés, olha, amanhã vocês vão ver se Deus me escolheu ou não. Depois lê na sua casa todo o capítulo. Por quê? Esses 4 homens convenceram mais 250 homens, ganharam força para poder ir contra Moisés e se posicionaram contra a liderança de Moisés. Sabe por que isso acontece, irmãos? Soberba, inveja, mais o que? Deslealdade, mais o que, Daniel? Desprezo à autoridade constituída por Deus, e por aí vai. No dia seguinte, Moisés manda chamar Datã, que não estava. Leia por favor o versículo 13. Ele manda chamar Datã. Olha que Datã fala. Que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Estavam ou não estavam lutando contra a autoridade que Deus havia colocado sobre Moisés? Estavam. Irmãos, a inveja é uma coisa terrível. Se Deus constituiu o pastor Evani, não era para ser eu. Sim ou não, Daniel? Se Deus constituiu Miqueias como segundo, por que não era para ser eu? Não era para ser o presbítero? Não era para ser o pastor Augusto, o pastor Hélio? Não era para ser ninguém. Tinha que ser eles mesmos. Porque Deus, quando escolhe alguém, Deus escolhe desde o ventre de sua mãe. Deus tem uma história para cada um de nós. Deus me colocou nessa posição. Eu não posso querer a posição do meu irmão. Interessante que alguns aqui eram da tribo de Levi. Já tinha sobre os seus ombros sacerdócio, mas eles queriam mais. É pouco que Deus me deu, eu quero mais. Isso é inveja. Cada um fique na vocação que foste chamado. Você está preparado para assumir uma liderança? Deus os colocou aqui porque Deus julgou os 2 servos dele preparados para levar essa congregação aos céus. E ninguém queira estar na pele deles. Não tem hora para dormir também, só tem hora para acordar. E olhe lá quando não acorda alguém ligando. Eu liguei para o pastor, eu acho que eu acordei ele hoje. Pedi inclusive perdão, mas foi por uma causa justa. Então não é fácil, irmãos. Pastor Vando, nosso sênior, ele fez a reunião aqui conosco. E ele falou, alguém quer aqui, está na minha pele? Ninguém levantou a mão, ninguém é bobo. Irmão, quanto mais é dado, mais é cobrado. Pensa que é fácil ser líder? Não só na esfera espiritual, mas esfera nenhuma é fácil ser líder. Tem como agradar todo mundo? Não tem. Se não tem como agradar todo mundo, eu já vou para uma máxima, que é indiscutível. Se você não agrada todo mundo, você vai contrair inimigos.
o modelo de liderança foi Jesus. E olha quantos inimigos ele fez, sendo um líder impecável, perfeito em obra e palavra. Se Jesus, sendo perfeito na sua humanidade, e teve muitos inimigos, imagine você como líder. Se chamaram Beelzebu, príncipe da casa, o que dirá dos seus conservos? Então, irmãos, não queira ser aquilo que você não esteja preparado. Se Deus chamou Moisés, mesmo pesado de língua, porque Deus não vê o estereótipo, Deus vê o coração. Quando Ele chama alguém para a liderança, Ele não vê o que está diante dos olhos dos homens. Talvez você olhando o pastor Evani e o pastor Miqueias, você pode até julgar, eles não estão preparados tão bem quanto fulano de tal. Mas quem disse que Deus, quando separa um homem, Deus separa um homem com qualificações aparentes? Não, nunca foi assim. Quero que você me mostre na Bíblia. Talvez tenha um ali que tenha o mestrado, ou até um doutorado em teologia, você não sabe da vida particular de ninguém. Mas qualificado humanamente falando que esses dois homens, isso é absolutamente normal. Mas quem disse que Deus, quando escolhe um homem, Deus olha primeiro essas qualificações? Não. Primeiro pré-requisito para Deus escolher um homem para ser um líder, para a sua obra, Deus olha para o seu coração. Deus, quando escolheu Davi, Deus não falou: eu escolhi Davi porque é forte, eu escolhi Davi porque é sábio, eu escolhi Davi por causa dessas características. Não. Achei Davi um homem segundo o meu coração. Quando Samuel vai até a casa de Jessé para escolher Davi, ele ia escolher Eliabe. E Deus o repreende: olha, não atente para a sua aparência, porque o Senhor não olha a aparência, eu olho o coração. Não sou como homem. Então, o requisito que Deus usa é o que está dentro, não o que está fora. Então, nunca julgue um líder pelo que está fora, e sim pelo que está dentro. E se Deus os escolheu, porque Deus viu o que está dentro. E se Deus o escolheu, nós temos que obedecê-lo. Porque se você fala que obedece a Deus e não obedece a sua liderança, você está mentindo. Como você pode obedecer a Deus que você nunca viu? E a liderança que você vê, você não obedece? Hebreus 13, 17, sabe o que diz lá? Sede submissos aos vossos pastores, porque eles velam por vós como alguém que vai prestar conta de vossas almas. Ser submisso é ser submisso por inteiro. E vamos para a passagem aqui de Números 16. Sabe o que acontece, irmã Rosilda? Moisés, Datã não quer ir. Moisés vai até a casa deles, até a tenda deles. Chega lá, está todo mundo lá, diante da tenda. Sabe o que acontece? Esses 4 homens que se levantaram contra Moisés, e mais os 250 que tinham se aliado a eles. Sabe o que aconteceu, Felipe? A terra, ele falou: olha, se Deus me escolheu, a terra vai abrir e vocês serão engolidos por ela. Mas se Deus não me escolheu, a terra não vai se abrir. E Moisés falou isso. A terra se abriu. Esses 4 homens, toda a sua casa, foram engolidos vivos. E os 250 homens que tinham se aliado a eles foram fulminados pelo Senhor. E através dessa rebelião, esses homens morrem. E a comunidade de Israel, Alexandre, vê aqueles homens morrendo. Sabe o que a comunidade fala? Vai até Moisés e briga com Moisés. Você foi o culpado disso tudo. E mais um grupo se rebela. Sabe quanto tinha nesse grupo? 14.700 homens, pessoas. Então, morre mais 14.700 pessoas. Agora faz o cálculo aí. Mais de 15.000 pessoas do arraial de Israel morreram por causa da rebelião de 4 homens. O que eu entendo? Que um ato de deslealdade e de rebelião vai destruir não somente você, mas aqueles que se aderem à sua rebelião.
Então, irmãos, nunca adere a pessoas rebeldes. Se alguém se levantar contra o pastor, não se adere. Não só contra o pastor, mas contra qualquer pessoa. Porque o que promove, o que causa rebelião, ele nunca está só, tem sempre um grupinho com ele. Isso está desde a primeira rebelião, isso veio desde a primeira rebelião. Diabo, ou Satanás, quando se rebeliou, ele não se rebeliou sozinho no céu. Ele convenceu com seu ato persuasivo a terça parte dos anjos. É muito profundo isso. Então quem é desleal e rebelde tem um poder persuasivo muito grande. Então tome cuidado com aqueles que são rebeldes, que se aproximam de você para tentar te persuadir. O diabo veio e trouxe consigo, com a sua cauda, a terça parte dos anjos. E isso vem se perpetuando desde lá, porque toda rebelião, o rebelde nunca está só. E essa passagem não foi a única, teve outros atos de rebelião, outros grupos que se levantaram contra líderes espirituais e principalmente contra Moisés também. Triste demais. 14.700, mais 250 que se aliaram a eles, mais os 4 e toda a sua família. Totaliza aí mais de 15.000 pessoas mortas em um único ato de rebelião. Imagine de lamento, de tristeza, de pranto, de dor que houve no arraial de Israel, por causa de 4 homens que recebeu o sacerdócio, mas isso foi pouco para ele. A inveja, a soberba. Triste demais. Triste demais. Vamos prosseguir, irmãos? Agora os demais tópicos vai ser mais rápido. Esse eu me prendi porque eu achei muito interessante. Outra citação: você faria aquilo pessoalmente? Olha o que um insubordinado fala quando é designado para uma tarefa. Imagine você, mãe, pai, você fala para o seu filho: olha, vai fazer aquela tarefa. Aí ele vira e fala assim: você faria aquela tarefa? Irmão, isso é um tapa sem mão. Hoje em dia você não vai dar um tapa no seu filho, nem vai dar uma varada. Poucos aqui farão isso. Mas se fosse na época do meu pai, do teu pai, no mínimo tapa no pé da orelha, pontapé, soco, varada, fio, chicotada. E você, aliás, você nem falaria isso, porque você saberia qual seria o resultado dessa sua postura. Hoje em dia está complicado, as crianças estão mais rebeldes, estão mais levadas, falam o que vem na cabeça. Não é verdade? A geração hoje é diferente da nossa geração, irmãos. Hoje tem várias leis protetivas, enfim. Sabemos que na minha época os pais excediam, é verdade, excediam. Mas nós respeitávamos mais. Hoje em dia está complicado os filhos respeitarem os pais. Está muito complicado, muito complicado. E qual vai ser a sua postura? No mínimo você vai ficar irado. Imagina o teu trabalho, Alexandre, não sei, mas deve ter alguém superior a ele. Aí vira para Alexandre e fala: Alexandre, você está designado hoje para fazer aquilo ali. Ele friamente fala: você faria isto? Irmão, isso é uma postura de uma pessoa insubordinada. Ainda que ele não goste, ainda que a tarefa seja difícil, ainda que ele não saiba nem por onde começar, mas eu aprendi uma coisa: missão dada e missão cumprida. Onde eu trabalho, eu tenho acima de mim o meu chefe, que ele é o subcomandante. E o que ele faz, eu prontamente vou fazer. A não ser aquilo que fere a palavra. Aí não. Caso contrário, irmãos, temos que fazer. Aí a gente ouve de alguns aquele termo, né? Isso é puxa-saquismo. Mas não é, você está ali para trabalhar. E tem alguém superior a você que as ordens emanam dele. Se ele está te designando, você está ali para trabalhar. Vamos fazer então. Aí o pastor Ivani chega e fala para mim: Edson, olha, a partir de hoje você vai fazer aquilo ali. E eu viro para o pastor Ivani: você faria aquilo ali no meu lugar? Ó, você vai pegar um grupo aqui, vai lá dentro da favela do Antares e vai evangelizar a palavra de Deus.
E eu viro para ele: o senhor faria isso? O senhor iria? Irmãos, ele está pedindo, ele está mandando. Assim como teu pai pede para você fazer algo, os pastores são os nossos pais espirituais. Não importa como eu vou chegar lá, se ele pediu, o pedido é uma ordem. Não é um pedido absurdo, dá para eu fazer, então eu vou fazer. Isso soa como afronta. Isso soa como afronta. Jamais façamos isso, irmãos. Vamos prosseguir. Tópico 5. Tópico 6. Muitas pessoas estão dizendo, até os obreiros e os presbíteros estão dizendo que... Imagine, irmãos. Imagine eu começar a divulgar isso, o irmã Rosilda. Irmã Rosilda, vou tomar um café na casa dela. Já fui algumas vezes, tem algum tempo que eu não vou, tô em falha. Eu chego lá, irmã Rosilda, olha, tem um grupo de obreiros lá falando do pastor Ivani. Irmãos, o que isso vai causar na mente da nossa irmã? Primeiro, eu esvaziei a credibilidade do pastor. Ela é mesmo? Estão falando isso dele. Irmão, sai dali, já contaminei a minha irmã. Aí eu chego para o presbítero Luiz Antônio, ligo para o presbítero, estão falando isso do pastor Ivani. Estão dizendo aí. Irmão, daqui a pouco toda a igreja está sabendo que estão falando do pastor Ivani alguma coisa, mas ninguém sabe o que é, mas estão falando dele por aí. Olha como há de ficar confusa a nossa mente, irmãos. Meu Deus, mas é um homem de Deus, aparentava ser um homem de Deus. Meu Deus, será que isso é verdade? Será que não? Irmãos, isso vai trazer um grande problema para o seio da igreja. Aí chega no ouvido dele, ele vai tentar descobrir de onde saiu essa fofoca. Olha a problemática que a gente vai entrar, presbítero. Presbítero, estão falando do pastor Ivani isso. O que ele tem que fazer? Se ele me ama e é meu amigo, ele tem que me falar a verdade, sim ou não? Está escasso isso, mas a igreja tem que resgatar isso, irmãos. Não importa, presbítero, o que eu vou pensar, o que eu vou achar, mas a todas as verdades que o Senhor quiser falar comigo, fale, ainda que eu não goste. Nem toda verdade, Daniel, você vai querer ouvir, mas se for verdade, que venha. Ninguém pode ir contra a verdade senão a favor dela. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade cura, transforma, liberta. A verdade é bom, irmãos. Pode até doer no momento, mas vai produzir frutos. Por isso que a Bíblia diz: ama a repreensão e serás mais sábio. Porque quanto mais alguém te repreende, alguém fala a verdade para você, aquela verdade é como... Já viu aquela árvore que vai pegando vários ganchos assim? Vai ficando desproporcional? Pingo de ouro é o nome? E depois faz um desenho com ela, fica tão bacana. Mas quando ela vai crescendo, ela vai ficando desproporcional. Então vem ali o jardineiro, faz aquelas podagens, faz aqueles desenhos. Nossa, fica maravilhoso, fica muito bonito. Então a verdade é como uma tesoura que vai moldando o que está desproporcional na sua vida. Por isso que o tolo não aceita a repreensão e nem a verdade, porque ele quer continuar sempre torto. Na sua soberba ele está certinho, e a sua soberba não o deixa alcançar a perfeição. Mas a igreja de Cristo somos sábios e queremos sempre que alguém nos fale a verdade, nos repreenda em amor, porque assim teremos uma grande oportunidade de buscar um aperfeiçoamento em Deus. Por isso que Pedro, quando foi repreendido por Paulo, ele ficou caladinho, porque ele viu naquela repreensão a oportunidade de crescimento. Então nunca odeie quem te repreenda. O pai é o que mais repreende o filho. Por que o pai é o que mais repreende o filho? Porque o pai quer bem. E nessa repreensão, nesses apontamentos, olha o que teu filho vai virar: um grande homem de Deus de caráter. Mas se não fosse as suas repreensões, as suas verdades ditas, ele ia ficar todo torto. Mas graças às verdades ditas pelos pais, ele foi evoluindo em caráter. E hoje é um grande homem de Deus. Então ame aquele que te repreenda e fale
a verdade para aqueles que estão indo até você levando coisas que não convêm. Meu irmão, faz o seguinte: estão falando, faz o seguinte, vamos lá no pastor ver se isso é verdade. Ou você fala, não fala mais isso do pastor não, ou então você o convida para ir até o pastor, porque aí resolve todo o problema. Prossigamos. Tópico 7. Você nem sempre está correto. Lembro-me de quando um pastor me falou que eu não estava sempre certo. Olha, irmãos, é claro que isso é óbvio. É claro que isso é óbvio. É muito óbvio, irmão. Se eu chegar para o pastor e falar, pastor, o senhor nem sempre o senhor está certo. Ou se eu penso isso dele, eu não estou errando, porque de fato nem sempre ele vai estar certo. Por quê? Alguém pode me dizer por quê? Porque nem sempre os líderes estão certos. Líder, aí tu vai campo espiritual e campo secular. Por quê? Que essa afirmação ela não é mentirosa. Um rapaz ou um pastor disse para esse autor: você nem sempre está certo. O líder está sempre certo? Não, irmão, isso é óbvio. Muito óbvio isso. Simples, por quê? Porque ele é humano. E o ser humano é passível de erro. Eu já falei aqui, vou recitar, eu achei tão nobre o presidente assumindo em rede nacional que ele tinha errado em umas palavras que ele havia dito alguns dias antes. Eu achei aquilo muito bonito. Não que eu seja a favor do Bolsonaro, enfim, não vamos entrar no mérito, mas foi apenas a afirmação que ele fez, o reconhecimento do seu erro. Então ele assumiu um erro. Eu achei aquilo muito bonito, porque dependendo da sua altura, do seu posto que você está, é, entre aspas, meio vergonhoso você assumir um erro. Mostra que você é falho, que você é fraco, que você errou. Olhando por esse prisma. Mas quando você olha para o prisma de que todo homem é falível, que isso é um ato de nobreza, isso é uma virtude, então você começa a enxergar que na verdade isso não é feio para ele, isso é bonito. Ele reconheceu que ele errou. E quando você reconhece que você erra, você dá a si próprio uma oportunidade de se aperfeiçoar. Isso é muito bonito. Então, se eu falo na minha mente, o pastor nem sempre está certo nas suas colocações e nas suas atitudes, eu não vou estar mentindo. Mas esse contexto aqui é um grande erro desse pastor, porque quando ele faz essa afirmação, irmãos, aqui é um cunho irônico. Entende que isso aqui ele fala, olha, você está fazendo a sua maneira, você está fazendo de qualquer jeito. Dá a impressão que o pastor ele é individualista, ele é soberbo, ele quer fazer tudo por sua conta. Então, quando esse pastor foi até ele, isso aqui teve uma outra interpretação. E de fato foi. Eu não estava lá, mas da forma que ele coloca aqui, teve. Você nem sempre está certo. Naquele tempo, apenas deixei passar essa afirmação. Esse insurgente, de fato, me enviava outra mensagem. Ele estava dizendo, você está fazendo a sua maneira, como de costume. Você não está certo dessa vez. Ele estava dizendo que não me apoiava no que eu fazia. Ele estava informando-me que iria apenas seguir o fluxo porque eu tinha o poder de veto. Seus olhos flamejavam de ódio à medida que dizia estas palavras. Você não está sempre certo. Então agora eu viro para o pastor Evani e falo, pastor Evani, o senhor não está sempre certo não, tá? Irmãos, vai soar de um tom tão irônico, sabe? Vai soar desagradável essa afirmação. Eu posso colocar essa palavra aqui de uma outra forma. Pastor, o senhor colocou aquelas palavras naquele dia, mas eu tive entendimento que o senhor não deveria ter falado aquilo, porque essas palavras podem gerar isso. Veja que eu tenho um posicionamento diferente do pastor, mas eu sei introduzir uma palavra como uma pessoa leal e não desleal, como alguém que quer o bem do pastor. Porque se eu estou aqui falando e falo alguma besteira,
ou pego outro rumo. Se você é meu amigo, no final, poxa, pastor, o senhor pegou um outro rumo aqui, o senhor falou aquilo não pode cair muito bem, evita falar aquelas palavras. Você pode me alertar como meu amigo, não há problema nenhum nisso. Isso chama-se lealdade, chama-se amor com a minha vida. Então é assim que a gente tem que se comportar, sabe? Então eu posso sim falar com o pastor Ivani, mas de um outro tom, de uma outra forma, com a postura de alguém que ama de fato, que quer o bem do pastor, não como alguém que se posiciona para afrontar. As palavras, já dizia os grandes filósofos, as palavras, elas expressam sentimento e manifesta a tua personalidade. Um olhar diz tudo a seu respeito. Uma expressão facial diz muito a seu respeito. Por isso que a polícia judiciária tem adotado, isso é muito usado nos Estados Unidos, para ver se você está falando a verdade ou não. Com as suas expressões faciais, com os movimentos dos seus olhos, dá para se chegar à conclusão que você não está falando a verdade. Com as suas palavras também. Então, palavra de estudo, olhar de estudo, gesto de estudo. Então, tomemos cuidado, irmãos, da forma que a gente fala com a autoridade constituída por Deus. Amém, irmãos? Podemos dar prosseguimento? Está frio, estamos encolhidos, mas estamos aprendendo um pouquinho mais nessa sexta-feira. Isso aqui foi terrível, irmãos. Você é orgulhoso, é difícil de trabalhar em conjunto. Nossa, tem que ter muita, não digo nem coragem, que isso não é um ato de coragem, mas tem que estar muito em fel de amargura para falar isso com uma autoridade. Você é orgulhoso e difícil de trabalhar em conjunto. Você é teimoso. Essa pessoa já não admira mais ou não confia nas decisões do seu líder. São palavras de alguém que é crítico e desconfiado. Um bom líder tem de ser firme e forte. As pessoas pensam que o líder tem que ser sempre naquela serenidade, né? Do pastor X, aquela serenidade. Bom, mas ser sereno demais é complicado. É igual o pai. Eu tenho pai e mãe, graças a Deus. E meu pai, eu temia o meu pai só de olhar. Mas por quê? Porque ele era mais severo. Então eu andava mais na linha diante do meu pai. Porque se eu pisasse torto, era varada, pancada de um lado, era sofrimento. Agora minha mãe eu era tranquilo. Por quê? Minha mãe não era rigorosa, minha mãe não me batia, minha mãe não me apertava. Então por ela ser tranquila demais, eu estava nem aí para minha mãe. Então veja que você ser tranquilo demais, você tem que ser equilibrado. Como chefe no trabalho, como pai, como filho, tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser nada demais. Então, falando dentro do contexto que é liderança, o chefe que é bom demais, as pessoas atropelam. Isso é natural do ser humano. Meu Deus, não posso chegar nem 5 minutos atrasado porque meu chefe vai puxar minha orelha, ele vai me punir, ele vai falar, Você fica desesperado. Ah, tô meia hora atrasado. Não, o chefe é tranquilo. Tá vendo a diferença? Então você vai se moldando a característica do seu líder. Isso é do ser humano. Então você tem que ser o quê? Dosado. Para as pessoas não te atropelarem, mas também para as pessoas não te ver como um carrasco, como um Hitler, como alguém que fustiga, como alguém que não tem limite, como alguém que é cruel, mau. Então a liderança, ele tem que ser o quê? Meio termo. Tem que ter tudo, tem que haver uma moderação. Não todo mundo vai te olhar como um dragão. Imagina o pastor ser um pastor cruel. Nossa, tu não vai querer nem olhar para a cara do pastor, dá até medo, né? Não, o pastor Vando falou aqui na nossa reunião que o líder, ele não pode ser muito mão frouxa. Porque são os liderados pinta e borda. Quem já ouviu essa frase? Pinta e borda. Faz o que quer. Então o líder, ele tem que, ainda que ele não queira, irmãos, ainda que não seja característica dele, ele tem que lançar mão dessa característica, de chamar atenção, de apertar quando tiver que apertar, de chamar atenção, de colocar as coisas no lugar, porque senão as coisas fogem do seu controle. Daqui a pouco ele olha, está tudo bagunçado. É igual a mãe, arruma a casa toda, o filho entrega a si mesmo. Ela vai no portão, quando volta a casa está uma desordem.
Aí ela vai lá arrumar de novo. Sai, quando volta a casa está uma desordem. Por quê? Os filhos não respeitam a autoridade da mãe. Porque é serena demais, é calminha demais, é tranquila demais. Mas se a mãe se posicionar como a líder no seu lar, um vai falar para o outro: olha, não faz isso não, porque mamãe vai bater, mamãe vai colocar no castigo lá no quarto. E eles vão o quê? Ponderar. Entende? Veja como os liderados têm essa visão do líder e vai se moldando de acordo com a liderança. Isso é natural do ser humano. Então o líder tem que apertar mesmo, não pode ser muito frouxo, senão virar bagunça. É no horário de chegar no culto, cobrar responsabilidade. Se falar alguma coisa errada de púlpito, chamar atenção. A gente está numa época que a gente não pode chamar mais a atenção de ninguém, meu Deus do céu. Se o pastor chamar minha atenção, eu fico tristinho e falo que não vou vir mais na comunhão rara, como se eu fosse um menininho de 3 anos. Ora, se ele chamou a atenção porque houve embasamento, Daniel. Quem está entendendo? O pastor não vai chegar, Alexandre, sem fundamentação nenhuma, me chamar a atenção. É claro que não. Porque dentro da minha razão e do meu direito, eu tenho o direito de me defender, meu Deus do céu. Isso é no judiciário, isso é em qualquer lugar do mundo e da vida. Teu pai te bateu, mas por que te bateu? Teu pai chamou atenção, mas por que chamou atenção? Tudo tem fundamentação. Mas pastor, mas por que o senhor está me chamando a atenção? Por isso, e por isso, e por isso. Poxa, pastor, me perdoa. Realmente eu errei. Se você tiver humildade, Daniel, você vai reconhecer o seu erro. Mas já viu aquela pessoa, irmã Rosilda, que nunca assume seus erros e quer sempre se justificar? Isso é da natureza caída, pastora. Isso veio desde lá do Éden. Adão culpou quem? A mulher culpou quem? A serpente culpou quem? Eu achei que alguém fosse falar a serpente culpou o diabo. Eu falar, pô, você não está lendo Bíblia não, irmão. Eu falei proposital, mas igual o pregador, amém. O pregador fala alguma coisa que não está nem batendo, você está dormindo, amém. Amém significa assim seja. Você confirmou com a besteira que o pregador falou, mas ele falou proposital. Ai, irmãos, prossigamos. Está terminando já. Foi dito a um colega meu, pastor: pastor, há muito medo nessa igreja, mas quero que você saiba que não tenho medo de você. Misericórdia. Essa pessoa estava falando a partir de um espírito de desafio. O que ela queria realmente dizer era: irei enfrentá-lo se necessário, porque não tenho medo de você. O que os irmãos acham disso? Presbítero Luiz Antônio. Uma pessoa desafiou o pastor a ponto de falar: pastor, não tenho medo do Senhor. O que você acha dessa posição do pastor? Ele é um líder negativo, né? Ele puxa para o outro lado. Ele não está com a mesma essência do pastor. Ele é desleal. Entendeu? Ele é desleal e ele não é submisso. Porque a pessoa que é submissa e a pessoa leal, jamais ele falaria isso. Irmão, como eu disse, jamais podemos, coloque isso na cabeça, irmão, jamais podemos se levantar contra uma autoridade. Quem lembra de Saul, que se levantou contra a autoridade constituída por Deus na vida de Davi? Qual foi o fim dele? A morte. Quem lembra daqueles homens que se levantaram contra o profeta Eliseu e o chamou de calvo e não o respeitou como profeta? Foram devorados por ursos que saíram do meio do mato. Quem lembra de Miriam, que ficou leprosa quando se levantou contra Moisés? Quem lembra de Golias quando se levantou contra Davi? Então, não se levante contra nenhuma autoridade constituída, irmãos, porque você vai pagar um alto preço. Quando Paulo está perseguindo, irmã Rosa, da igreja de Deus, Atos capítulo 9, o Senhor fala para Paulo assim: Paulo, por que tu me persegues? Deus estava no céu. Quem Paulo estava perseguindo de fato? Era Deus? Era quem? A igreja. Mas por que Deus fala que Paulo estava perseguindo ele? Porque
Nós somos embaixadores do reino de Deus. Aquele que mexe contigo está mexendo com o próprio Deus. Porque você representa o reino de Deus na terra, irmãos. Quando alguém mexer com a senhora, fique tranquila. Nós queremos, irmãos, tirar satisfação. Não queira fazer isso, irmãos. A não ser que você queira mesmo para tentar esclarecer algo, não para tentar tirar satisfação no sentido de afrontar, pagar com a mesma moeda, falar à altura. Irmãos, não faça isso. Há um juiz, há um que cuida de você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é filho de Deus, você é sacerdócio real. Deixa que aquele Deus que cuida de você como ninguém cuida, Ele vai se encarregar de julgar a tua causa. Nós representamos o Senhor na terra, então ninguém pode se levantar contra nós. Prossigamos. Um pastor assistente disse sobre o seu pastor sênior: quando ele está fora, a igreja cresce, muito mais pessoas vêm aos cultos. Misericórdia. Olha, irmãos, se tem um sentimento que tenta a todo instante permear o nosso coração, pastora, sabe o que é? Ele vem sorrateiramente, você não percebe. E é um sentimento que eu creio que foi o primeiro sentimento que existiu no mundo, nos céus. É soberba. O primeiro sentimento que surgiu foi a soberba. E esse sentimento resultou na queda de Satanás. O que é a soberba? É eu me sentir mais sábio que o pastor Evani. É eu me sentir mais ungido que o pastor Evani. É eu me sentir melhor que o presbítero Luiz Antônio. Mais sábio, mais entendido, mais tudo. Isso é soberba. Isso contraria a Bíblia. A Bíblia diz: considera o teu próximo superior a ti mesmo. Então, quando eu permito esse sentimento entrar dentro de mim, eu vou me sentir sempre grande. Aí o pastor Evani vai viajar e fica quem? Fica o Miqueias. Aí a igreja flui mais. Aí ele começa a afirmar: quando o pastor não está, é o tópico que estamos lendo, quando o pastor não está, as coisas fluem mais. Aí começa a semear isso, porque eu prego mais, porque eu administro melhor, porque eu sei administrar muito bem a liturgia do culto. Olha, irmãos, que soberba. Aí depois a gente vai ver aquele irmão caído, a gente não sabe porquê, irmãos. Mas tem muita gente caída que já subiu nesse altar, hoje estão prostrados. Sabe por quê? Porque quis ser maior que o Daniel. Porque quis ser maior do que eu, maior do que o Daniel, maior do que o Felipe, o Miqueias. Não há ninguém maior no ser Deus, e ninguém toma a glória e a honra que é somente dele. Todos nós estamos a serviço de Deus, todos nós somos iguais. Porque eu dou a introdução melhor que a pastora Andréia, porque o presbítero sabe falar melhor que o diácono fulano de tal. Pode haver isso em nosso meio, irmãos? Ah, porque eu ministro a pregação melhor que o pastor. Meu Deus do céu, irmãos. Se ao menos entrar isso no teu coração, por favor, se prostre e se humilhe, porque a sua ruína está próxima. Porque, irmãos, isso já pode até lançar como seta, para você falar: aqui na minha vida não entra. Eu não sou maior que ninguém, o maior aqui é Jesus. Eu sou vaso de barro na mão do oleiro. Aquele que me deu o dom é aquele que pode também, com um sopro, me tirar dessa terra. Então nunca se sinta maior do que ninguém, porque você ganha mais, porque você se veste melhor, porque você tem uma dicção mais apurada, porque você tem um português mais polido, porque você louva mais legal, porque você ministra mais melhor que alguém. Não queira. E nem aceite alguém falar isso também. Esse tópico aqui fala sobre isso, que o pastor auxiliar colocou para fora um terrível veneno. Porque, irmão, quando você coloca para fora, é porque eu prego muito, porque eu sei muito.
Você colocou para fora o que está dentro do seu coração, porque o que a boca fala, o coração está cheio. As palavras manifestam o teu caráter, a tua personalidade. Você começa a falar isso é porque você está em fel de amargura, o teu coração está cheio de soberba. Você não deve proferir e nem deixar ninguém proferir que você é melhor que os outros. Nós somos a comunidade e somos membros, e ninguém é maior, somos membros uns dos outros. Cada membro tem a sua função no corpo. O dedinho minúsculo que seja, ele tem uma função no corpo, e nenhum membro é melhor e maior que o outro. Paulo disse que o menor membro, ele é digno de honra também, porque ele desempenha uma função no corpo, senão ele não estaria ali. Até o pastor, que é o líder, ele não deve se sentir maior do que ninguém, porque ele está, mas se envaidecer, ele pode sair a qualquer momento também. Ninguém tem um trono perpétuo. Saul estava, até a soberba não entrar no coração dele. Ele ficou até onde Deus permitiu que ele ficasse. Então você que é líder de uma igreja, de um departamento, nunca se sinta maior do que os liderados. Se sinta, pelo contrário, menor que eles. Porque o maior líder se sentiu menor que os discípulos. Porque ele falou e se colocou na posição de tal, lavando os pés de cada um dos apóstolos, dizendo: eu como mestre me faço servo e lavo os pés de vocês. Que a gente possa lavar os pés uns dos outros e nunca deixar o sentimento de grandeza e de superioridade entrar em nossas vidas, porque isso será muito destrutivo para nós mesmos, e isso pode também matar alguns que estarão à nossa volta. Porque quando eu me acho maior que o outro, eu inferiorizo meu irmão e posso colocar dentro dele um complexo de inferioridade. Em vez de eu colaborar para a edificação, eu vou colaborar para a morte do meu irmão, e a Bíblia vai me chamar de assassino, e eu, com isso, vou sofrer terrivelmente nas mãos do Senhor. Porque o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Eu só estou aqui porque Ele me colocou, mas amanhã o Covid pode vir me matar e eu ir embora. Um homem não é nada, um homem não é ninguém sem a presença de Deus. Quanto maior a sua posição, menor se sinta. Menor se sinta. Porque quando você se sente menor, João Batista, um dos grandes líderes, sabe o que ele falou, pastor André? Quem tu és? Tu és o profeta? Ele podia muito bem, eu sou profeta e um grande profeta. Não. Irmãos, uma das características de alguém que é enviada por Deus é a humildade. Se você vê alguém se vangloriando muito pelo dom ou por algo que tem, desconfie. Porque aqueles que são investidos de uma autoridade divina, esses vão sempre se sentir insignificantes, pequeno. Sempre, sempre. O próprio Paulo, um grande homem, mas falou: não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. E João Batista simplesmente, quando pergunta a ele: tu és o profeta que havia de vir? Ele fala a Daniel: eu sou a voz do que clama no deserto. Olha que humildade. Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Estou preparando o caminho, mas está vindo um aí cujas alparcas não sou digno de desatar. Esse homem não abraçou a glória para ele. E mais tarde, pastor Andréia, o Senhor vai falar, Jesus vai falar: o que foste ver no deserto? Um profeta? Digo-vos, nascido de mulher, ninguém é semelhante a ele. Jesus está falando de João Batista. Então você manda a glória para ele, e ele vai te honrando cada vez mais. Não precisa você buscar a sua própria glória. Isso chama-se vanglória, e é um sentimento que a Bíblia abomina, que a glória é somente para Jesus. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fazendo isso, seremos um corpo bem ajustado e seremos aperfeiçoados de glória em glória até que Jesus venha buscar a sua igreja. Somos um corpo em aperfeiçoamento. E
temos que ajudar uns aos outros em amor. Esse sentimento de soberba nos separa, nos destrói e corrói a igreja de Deus. Ninguém é maior aqui senão Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. E se Ele merece toda a honra e toda a glória, eu queria que você agora aplaudisse a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória para o Senhor, meu Pai. E fecho agora com o último tópico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 14. Perguntei a um pastor como foi a visita de seu sênior à cidade. Foi bem sucedida? Então veja que esse pastor, o autor, ele fez uma outra pergunta a um outro pastor. Como foi a visita do seu pastor presidente à cidade? Foi bem sucedida? Ele fala que foi, mas começa a fazer citações inadequadas. Foi, mas ele gosta de restaurantes chineses caros. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus do céu? E qual o problema de um pastor jantar, almoçar no restaurante caro? Então veja que esse camarada aqui, esse pastor, já está com o coração contaminado, é um desleal. Ele, em vez de passar uma boa impressão para o pastor, autor do livro, ele quer, olha, ele foi a tal lugar, ele foi a tal restaurante. Qual é o intuito dele, Daniel? Passar uma imagem negativa do pastor. Irmãos, a nossa função é exaltar a glória de Deus, sim, mas falar bem do nosso pastor. Afinal, ele tem sido pai espiritual, justamente como Miqueias, para nossas vidas. Na hora que você ligar para o pastor, fulano de tal da minha família morreu, o senhor pode fazer o funeral? O pastor deixa a família, deixa todo mundo e vai fazer o funeral da sua família. Pastor, pelo amor de Deus, sei que o senhor tem carro, me dá uma carona, estou passando mal, tem como o senhor me levar para o hospital? Se ele estiver disponível em casa, ele vai te levar para o hospital. Pastor, me ajuda, eu estou numa crise existencial, estou precisando de atendimento urgente. Não é nem quinta-feira, mas o pastor vai te atender numa sexta, num sábado, no domingo, no feriado. Ele vai estender as mãos para você. Então veja que o pastor, ele se doa por nós. Nós não podemos ser ingratos. O pastor não serve só para fazermos pedidos e favores, não. De vez em quando, dá uma caneta para o seu pastor. Dá um presentinho, uma lembrança. Vai até ele, manda uma mensagem, ou vai até o pastor. Poxa, pastor, o senhor tem sido bênção para minha família. O pastor passa a prova, irmãos. O que ele está na posição dos nossos pastores. É difícil, é um inferno em peso sobre eles. Manda uma mensagem. Esse dia eu mandei uma mensagem para o pastor, como ele ficou feliz. Eu não sabia que aquela mensagem ia causar tanto impacto. Mas tem dia que você está tão para baixo, que uma mensagem de Deus é contigo, te levanta. Manda mensagem para o teu pastor. É muito fácil só cobrar, mas o pastor tem que ser assim, o pastor tem que ser assado, o pastor tem que fazer dessa forma. Só cobrança, mas reconhecimento pouco, quase nada, quase nenhum. E Deus nos chama para a gente honrar aquelas pessoas que Ele tem colocado diante de nós. Porque é com a mensagem que vem do altar que um familiar teu é salvo. É um atendimento da cura da alma, que você sai melhor do que você entrou. E o pastor vai te orientando, te moldando. Daqui a pouco você vai se aperfeiçoando. Daqui a pouco você está cuidando de vidas. Mas quem te fez chegar onde você chegou, nesse degrau, nessa posição? Os pastores lá atrás, que regaram você, você cresceu. Teve alguém que te regou. Hoje você está dando fruto, não despreza, porque lá atrás, esse que você hoje desdenha, não que desdenha, mas às vezes a gente não dá o valor devido, te regou lá atrás para você dar fruto hoje. Alguém te regou lá atrás, você está dando fruto, alguém te regou.
Ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda. A gente só chega mais longe porque estamos sobre os ombros de gigantes. Quem são os gigantes? São os líderes que Deus coloca nas nossas vidas, que faz a gente enxergar e ir mais longe. Então vamos honrar os nossos líderes, tanto de departamento quanto os nossos 2 líderes que Deus tem colocado nesse lugar. Amém, irmãos? Fiquemos de pé. Falamos até o tópico 14. Tá friozinho, tá todo mundo encolhido, mas o Espírito Santo falou aos nossos corações. Amém? Tem alguém querendo falar alguma coisa? Até 2, se o senhor quiser. Vai o microfone para o senhor aí, calma aí para a gente fechar. Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a aula de hoje, a gente está em uma verdadeira cura da alma, toda sexta-feira, irmãos. A gente está estudando o livro Lealdade e Deslealdade. E estamos sendo confrontados. Eu falo estamos sendo porque eu me incluo também, presbítero. Ah, eu não preciso mais dessa palavra. Claro que sim, eu preciso, eu sou confrontado. A palavra é para todos nós. E a palavra vai nos moldando, nos aperfeiçoando. Louvado seja Deus. Irmã Rosilda, vem orar para o término. Eu brinco, eu chamo ela de missionária Rosilda. Amém. Deus abençoe a todos. Tá? Que tenhamos uma semana, um fim de semana abençoado. E que sexta-feira venha logo para a gente ter mais alimento da parte do Senhor. Não é verdade, pastor André? Amém? Missionária Rosilda.